que podia ter acontecido a mim foi aquela derrota. Que depois, 4 anos seguintes, eu me elegi por maioria absoluta. Naquela época, como é que era a sua relação com os empresários? A minha relação com os empresários, naquela época, era praticamente inexistente. E o que podia existir era de certa desconfiança, porque eu não tinha origem. Eu não venho do patriciado gaúcho e nem era de uma das famílias ricas, né, que se surgiram depois com a colonização de origem italiana e alemã. Eu tenho origem italiana, mas de uma colonização, uma presença italiana no Brasil anterior, que veio para São Paulo, ali pelo 1700, 1720, por ali, para trabalhar nas lavouras de café. E um grupo, né, que vivia em Sorocaba dedicou-se a comprar mulas no sul. Então iam lá para organizar as tropas de mula para as lavouras de café e para as minas. E os Brizolas têm essa origem, gente humilde, gente modesta, que ficaram alguns por lá, de modo que, ao iniciar a minha vida política, ele é filho de quem? Ele é sobrinho de quem? De que família? De onde é? Ninguém sabia quem eram os Brizolas. Então era natural. O meu vínculo, né, se estabeleceu com certa credibilidade, né, para o patriciado gaúcho e para a burguesia gaúcha, entendeu? Famílias ricas, as classes dirigentes e dominantes ali. Depois, com o meu ingresso na escola de engenharia. Depois, com a minha ascensão à Assembleia. Eu fui construindo. Depois, pelo meu casamento. Casei com a irmã do João Goulart. O João Goulart também não era conhecido nessa região aí, porque ele era lá de São Borja, da Zona das Missões. Mas havia um vínculo com o presidente Vargas, grande, político. Nós todos desse círculo. Então isso aí me ensejava também uma projeção, né, relações que foram me acreditando. Então essa segunda eleição, por exemplo, já foi com bastante chance, porque eu perdi a primeira, fui depois secretário de Obras Públicas do governo que era nosso, presidido pelo general Ernesto Dornelles, que era o governador eleito, contemporâneo ali do governo Vargas, eleito em 1950. Bem, então eu quando fui concorrer novamente, eu já trouxe uma credencial. Eu acho que eu fui bom secretário de Obras Públicas, porque eu senti que ali estava a minha chance. Fui secretário 2 anos e meio, fiz um bom conjunto de realizações. Foi na época que eu construí o aeroporto de Porto Alegre. Aquelas pistas do aeroporto de Porto Alegre foram construídas por mim. Eu era secretário e era um engenheiro ao mesmo tempo da obra. Aquela estação de passageiros também. Depois tudo foi ampliado, né? Mas eu construí muitas escolas, muitos fóruns, construí o Tribunal da Justiça e fiz meu primeiro plano de construções escolares. Enfim, hidráulica, saneamento pelo interior. Eu fiz uma obra, lancei a ideia de uma estrada no Rio Grande do Sul que cortasse transversalmente o estado em direção aos portos, porque os planos federais eram todos de estradas que conduzissem para cá, em direção a São Paulo e o Rio. E eu sempre sustentei o ponto de vista de que a produção devia ser escoada para os portos, isso garantia mais, né, economicamente o Estado. Fui bom secretário e me elegi, por conseguinte, facilmente. Agora, meu programa era ingênuo. Era um programa como faria um estudante do ginásio. E você sabe que ontem, há poucos dias, lá na PUC, eu perguntado como seria o meu programa, e eu senti um ímpeto irresistível de repetir aquilo que eu sustentei ingenuamente lá naquele momento. Digo, olha,
era o seguinte: cabia numa simples faixa na rua, quer dizer, educação popular e desenvolvimento. Eu, através dessa chave, compreendeu? Eu atingia todos os campos facilmente e levei para a opinião pública, né, uma mensagem fácil de fixar. Sustentei esse programa, claro, bem subdividido, bem organizado, e aquilo foi assimilado pela população muito bem. Naquele tempo não havia televisão, era o rádio. Eu não era ruim de rádio e me elegi com maioria absoluta. Governador,